Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? O Vitor já falei. Boa noite, Devani. Boa noite, boa noite. Boa noite, Noite, Sorek. Ô, Devani, tudo bem com você, Devani? tudo bem, professor? O senhor está bem? Graças a Deus, bem. Tá se cuidando aí? Tá tudo em ordem? Sim, tudo bem, graças a Deus. Então, tá bom. Isso aí vai acabar logo, viu? Estamos aqui torcendo para isso. Estamos todos. Senhor Hector, tudo bem com o senhor? A preguiça passou? Passou, professor. Tudo tranquilo aqui. Vamos voltar essa ativa ou não vamos? Vamos ver aí, né, como é que vai ser o próximo mês. Que se continuar do mesmo jeito aí, eu acho que eu vou ir para online, hein, professor? 100% online. Rapaz, é uma tendência, né? Tá difícil, viu? Porque a faculdade não dá nenhuma posição a respeito da mensalidade, né? E eu vou para os acontecimentos do mundo, né, cara? Então, se a faculdade não coloca nenhuma posição a respeito disso, a gente Aham. tem que se adaptar, né, professor? Mas vai resolver, tenha certeza que vai. Esperamos que sim, né? Senhor José, tá tudo em ordem, senhor José? Tudo bem, professor? Boa noite. Você sabe que eu tenho José no meu nome, né? Gilson José Fidelis. Nós somos charás. Tenho assim, maior honra ter esse José por conta da minha querida avó. Nome forte, né, professor? Bastante, gosto muito. Matheus, já conversei um pouquinho. Paloma, tá tudo bem? Tudo bem, professor. Então, tá bom. Tamara, Boa noite, tudo bem? eu estou bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. A pergunta é sempre a mesma, né? Tem se cuidado bem? Tá tudo em ordem? Estamos. Graças a Deus. Amém. Eu tenho Valdir Garcia e Valdir Garcia 2. Eu acho que eu já conversei com o 2. E o Valdir Garcia, tá tudo bem? Na verdade, sou eu mesmo, professor. É que eu acertei em dois lugares. Isso aí é malandrão, professor. Esse homem é guloso, gosta de Esse aí, participar em publicidade. esse tá na malandragem. Então tá certo, né? O Wesley tá bem? E o Jean, que acabou de entrar, tá tudo bem, Jean? Devem estar com algum problema de áudio. Bom, gente, eu gostaria de saber, né, como eu vim preparado hoje, eu estou aqui com todo o livro aberto aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Mas antes de tirar essas dúvidas, eu gostaria de saber se as provas DI foram todas em ordem. O Victor já deu um feedback, disse que ela foi difícil, não só o Victor, mas, se não me falha a memória, o Matheus. Então, eu queria saber daqueles que ainda não me disseram como é que foi, né? Aliás, como é que está indo, porque é até quarta-feira, né? Até dia 10. Tudo em ordem, tudo tranquilo. Mais ou menos, professor. Tá, Eu me, fiz me uma fala prova. me fala mais primeiro, depois falo menos. Não, então, o mais é que no decorrer aí da prova, não lembro, acho que eu fiz de mercado, sei lá, uma matéria aí que eu fiz aí, eu tava fazendo umas pesquisas no próprio livro, e aí tava junto com o que tava no livro, e aí uma grande parte das questões bateu e eu fiquei de exame nessa matéria aí. Aí eu tô Ô, esperando louco. chegar dia 12. Desculpa, não entendi. Não, eu falei, ô louco. Então, achei estranho. Mas aí eu vou esperar dia 12 e o pior é que eu não tirei foto das questões, então. Mas esperar aí dia 12 para ver o que que é, porque eu achei muito estranho. Porque no livro tava igual, tipo, tinha as informações, sabe? Então É. bati com o livro, marquei a resposta e
enfim, mas vamos esperar. Mas no todo, né? Você consegue localizar as respostas tudo no livro. Entendi. Porque é o nexo, né, que tem que ter é você absorver os conteúdos e, obviamente, as avaliações terem como base o conteúdo do livro, né? Sim, sim. A pergunta pode ser mais bem elaborada, mas nunca se distanciando do conteúdo em si, né? Isso mesmo. Eu senti a mesma dificuldade que o Hector também. É mesmo? Isso, de mercado. Também fiquei de exame. Nossa. Professor, eu achei muito Tamara que tá estranho, falando, cara. né? Professor, eu achei muito estranho, cara. Isso. Que estranheza você verificou, Hector? Não, é isso porque, ó, eu fiz as duas provas e foi o mesmo comportamento. Todas as respostas, né? Tipo, o enunciado, você ia lá, pesquisava no livro e tava igualzinho. Em uma das provas, eu acho que é de mercado, era mercado de capitais, alguma coisa assim a matéria, não me recordo agora, de cabeça. E deu que eu tinha ficado de exame, sendo que, né? Às vezes pode ser falta de atenção também quando eu estava lendo o livro, né? Mas o índice de pessoas que estão de exame na nossa sala é muito alto, né? Então, bateu Me, essa dúvida aí. me responde uma pergunta. Quantas perguntas foram oferecidas? 10. E você não. Porque quando você responde, você recebe um feedback, não recebe? Das que Não, você errou o ou total, assim, isso. e aquelas que você acertou. Não, ele só retorna só o total de acerto só. Só? Ele não mostra qual você acertou a questão, entendeu? Por exemplo, de 10 eu acertei 8, né? Supondo, não acertei 8, acertei acho que duas, né? E aí ele não mostra qual eu acertei, ele só mostra o total, entendeu? O resultado ele só mostra. Só o resultado. E você não consegue enxergar qual alternativa que você respondeu e qual seria a correta? Isso, não consigo. E Puxa, aí depois que eu lembrei, depois que, né, eu pensei, podia ter tirado foto das questões para depois conferir, né? sim. Mas eu tava batendo com o que tava no livro, né? Mas enfim. Vamos esperar dia E só tem 12 uma aí, né? alternativa também, né, professor? O José quer falar o quê, José? Eu falei assim, eu também fiquei de exame, né? Nenhuma delas. Tem uma que eu fui razoavelmente bem, e Uhum, a outra, o mesmo modelo também, fiquei de exame. Porque não mostra que você acertou e a que você errou, e você só tem uma tentativa. entendi. Bom, enfim, aí precisaria abrir um canal de comunicação, né, para poder tirar essa dúvida, né? O Hector falou dia 12, qual o motivo de esperar até dia 12, Hector? Não, é que o gabarito sai dia 12. Eu não consigo ver a prova até essa data aí. Eu Então, acho que é mas alguma. você não vai saber qual a resposta que você marcou se você É, não se... então. Eu achei muito estranho isso daí, esse modelo que eles colocaram lá, professor. Porque eu não consigo comparar com as que eu acertei. Vai sair o gabarito dia 12, mas aí eles não falam se vai sair, você vai conseguir ver o resultado, né? As questões que você Uhum. assinou na prova. Não vai adiantar o quê? Faz uma gentileza, Hector. Verifica junto à Gabriela uma forma de vocês comunicarem com a coordenação, né? Pelo menos solicitando uma orientação a respeito disso, né? Ah, tá bom. Que eu acho que cabe bem, já que é uma percepção de uma boa parte dos alunos, né, cabe por bem fazer um comunicado. Você sabe que a coordenação está sempre com a comunicação aberta com os representantes, então nada mais justo do que vocês, né, falarem com a Gabriela. Ela não entrou ainda, mas vocês têm o contato dela, né? Uhum. E solicitar uma orientação em relação a essa dúvida, né? Se no gabarito, quando vier a apresentar o gabarito para vocês, se vocês vão ter acesso às respostas de vocês, né? Uhum.
Eu vou mandar mensagem para ela aqui. Eu acho bem produtivo, porque aí não fica essa nuvem de dúvida, né? E é sempre bom, até pelo fato do coordenador estar lá, né, à disposição de vocês. Tá ok. Agora, eu quero aquele caminhão de dúvidas que vocês têm com relação à minha prova. Eu fiz até uma aeróbica hoje para poder aguentar o tranco, entendeu? O que significa essa risadinha, certo? Não, você deve estar em forma, né, professor? Você tá da quarentena, você deve estar em forma aí, pô. Só que estou em forma de Tá pera. finaço. Tá finaço. Eu estou em forma de pera, viu? Tá fino. Não, estou igual aquelas capas de botijão de gás. Ai, meu Deus do céu. Mas é importante sempre frisar de que as 10 perguntas elas vão estar à disposição de vocês a partir de segunda-feira, a partir das 14 horas. Eu até recuperei aqui o comunicado que o professor Vanderlei nos encaminhou, né, de que a partir do dia 15, segunda-feira, deixa eu só replicar aqui de forma mais precisa. Então, nós recebemos lá, né? Então, serão aplicadas online, né, as provas presenciais, de 15/6 até dia 18/6, não é até dia 19, sexta-feira, tá, pessoal? É até dia 18, às 23 horas e 59 minutos. Então, começa às 2 horas do dia 15 e ela termina no dia 18, às 23h59. Aqui não está falando nada em relação a 3 horas que eu tinha comentado com o Vitor, mas não está me dizendo aqui que vocês terão 3 horas igual às da DI, tá? Então, deve ser o mesmo procedimento das provas de primeiro bimestre, tá? Aí o aluno vai até a disciplina que irá realizar a prova, e essa prova, pessoal, vai estar, eu peço a gentileza de vocês comunicarem com o restante do grupo, ela estará na disciplina que tiver, né, a unidade 4, no encontro, o último encontro da unidade 4, tá? Então, algumas disciplinas vão até sessão 3 e outras disciplinas vão até encontro 16. Então, seja uma ou outra, estará lá as provas de vocês nesse último encontro. Tudo bem? Vou repetir. Vocês vão encontrar a prova de vocês na disciplina que vocês decidirem realizar a prova, na última unidade e no último encontro. Então, aí lá vai estar escrito lá avaliação segundo bimestre. Ficou alguma dúvida? Tudo certo. Tá, então, mais uma vez, unidade de ensino 4, encontro 16, ou unidade 4, sessão 3. Tá? Então, aula, avaliação presencial, segundo bimestre, e aí está escrito lá, né? Tentar responder o questionário agora. Tá? E aí vocês vão ter essa facilidade de poder também, da mesma forma, consultar as fontes de pesquisa, né? E só lembrando que o conteúdo de direito empresarial, né? Ele é acumulativo, então eu resgatei conteúdos do primeiro bimestre, eu gerei um equilíbrio nessa prova, tá? Então, basicamente, 50% das perguntas, ou seja, 5 perguntas relacionadas à prova de primeiro bimestre, e 5 perguntas, 50%, com relação a perguntas do segundo bimestre, tá? Então, sempre frisando que a prova ela é acumulativa, então ela vai oferecer para vocês o conteúdo de todo o semestre, tá? Desde do conceito histórico do direito, até quando nós falamos lá de regime falimentar, de recuperação judicial e, por último, a desconsideração da personalidade jurídica. Então, não tem novidade, se vocês
se vocês lembrarem da prova de primeiro bimestre, ela tem a mesma estrutura, né? Sempre buscando o conteúdo mais simples lá do livro didático. Tá? As pontuações das atividades eu já lancei lá, então vocês verifiquem lá de X pontos, quantos pontos vocês tiraram. Tá? E nos resta agora só essa prova que começa na segunda-feira da próxima semana. Então, eu gostaria de saber de vocês se tem alguma dúvida, se vocês têm, né, alguma dúvida em relação ao conteúdo, alguma dúvida em relação à prova, né? Esqueci de falar, vai ser da mesma forma 10 perguntas de múltipla escolha, ou seja, o famoso xizinho, né? Então, não vejo grandes dificuldades em vocês, né, obterem um aproveitamento tão bom, né, como foi o do primeiro bimestre, né, que me deixou muito satisfeito. E quero crer, né, que em breve nós possamos nos encontrar aí de forma presencial para poder matar um pouco dessa saudade que a gente tem de sala de aula, né, pessoal? Faz falta, não faz? Eu Muito. prefiro sala de aula. Demais, demais. Eu prefiro também sala de aula. Porque aí fica um pouco mais pessoal, né? Né, Matheus? É isso mesmo, professor. Bem melhor, viu? Porque IAD, vou te contar, professor, tá difícil, viu? É bem melhor presencial do que EAD. Então, pessoal, mas pensem, a gente já comentou sobre isso, né? Nós temos que entender, vocês principalmente que são alunos de graduação do curso de administração de empresas, vocês não podem imaginar as organizações, né, sem ter a tecnologia a seu favor. E muito mais do que manter o contato físico, né, e visual com o seu cliente, né, as empresas precisam entender que o contato com o seu cliente, ele se dá muito mais hoje, né, de modo virtual do que de modo presencial, né? Então, nós estamos vivendo um movimento forçado, diria que até, vamos dizer assim, é oportuno, né, dos trabalhos em home office. O Hector é um exemplo disso, se não tiver outros na sala que também, né, passaram a experimentar essa nova modalidade de trabalho. Então, o que nós temos que analisar é de que forma que nós vamos nos adaptar à tecnologia e não reagir a ela, entendeu? Então, vocês, como administradores futuros, precisam, vamos dizer assim, pensar um pouco mais sobre a necessidade que as empresas têm e terão, né, de investir sempre em tecnologia, buscando a aproximação tecnológica, o approach tecnológico com seu cliente, porque de uma forma ou de outra isso é conveniência para o cliente, para o consumidor. Então nós, né, estamos numa outra seara, numa outra atividade que é vamos dizer assim, a aula online, uma aula virtual, mas nós não podemos deixar de pensar que o aproveitamento depende do aluno também. E nós já conversamos a respeito disso, das facilidades e dificuldades de uma aula presencial, né? Toda uma logística, todo um custo envolvido que precisa ser analisado sob a ótica administrativa. Tá? Então, repito, o aproveitamento da aula, não importa se é presencial, com a minha presença física ou não. Se você... É que assim, a gente... Pois não.
Boa noite, Silvana. Não tinha dado boa noite para você ainda. Pode falar, Silvana. Silvana, desapareceu, Silvana? Ah, Boa noite, pessoal, galera. Boa noite, professor. só um minutinho que teve um Boa problema. noite. Teve uma queda Boa de sinal, noite. porque a Kemily entrou, caiu a minha internet aqui. Boa noite. Boa noite, Kemily. Boa noite, professor. Tô querendo derrubar sua aula, não, tá? Eu sei disso. Silvana, você ia falar alguma coisa? Ela até saiu. Bom, Pode ser gente, que a internet dela tenha caído. Ou... pode ser. Enfim, pessoal, o que eu quero aqui é só compatibilizar, né? Não estou aqui para ir contra as percepções de vocês, mas nós, professores, também estamos no mesmo barco que vocês. A Silvana está pedindo permissão para entrar aqui de novo. Por que nós, professores, estamos no mesmo barco? Porque nós tivemos que nos adaptar também como vocês se adaptam, né? Então, sentimos dificuldade no início? Com certeza, né? Mas deixa eu ver se a Silvana quer falar alguma coisa. Oi, Silvana. Oi, professor, desculpa, é que caiu a conexão. Eu percebi Não, que a Kemily também tinha me falado isso. Mas pode falar, Silvana. então, não é que seja ruim, né, a aula online. A aula é muito boa. O que a gente tem de dificuldade é, às vezes, a gente não tem um instrumento para trabalhar em casa, ou até mesmo tem muitas pessoas, né, dentro de casa, criança, aí acaba tirando a nossa atenção. Então, mais por esse motivo, né, que eu optei por estudar presencial, mas não que as aulas não sejam boas, né? A gente aprendeu, sim, muita coisa, mas presencial eu acredito que a gente teria aprendido um pouco mais. Não, eu entendo sim, Silvana. Inclusive, como eu falei no início, né, você tem as oportunidades, né, mas também nós analisamos as deficiências também, né? Então, é tudo uma questão de a gente colocar isso numa perspectiva, né, e poder analisar os dois lados, né? Isso. A Então, gente também foi pego, assim, de surpresa, né? Eu acredito que todos foram pegos de surpresa, né? Então, nós foi uma coisa assim que professores a gente não também. esperava. Nós professores também tivemos que nos adaptar na mesma velocidade que vocês, né? Isso. Quer dizer, como transformar uma aula presencial em que eu olho para as pessoas, eu provoco as pessoas, né? Fazer isso de uma forma virtual, onde eu não consigo ter uma interatividade como eu gostaria, né? Então, eu brinco, eu provoco vocês, eu sou exigente, enfim. Então, existe um movimento quando a aula é presencial, né? Agora, Isso. as limitações também existem, como você mesmo disse. Tem pessoas, por exemplo, que não têm acesso digital, por exemplo. Uhum. Então, você vê, né, a tecnologia tão avançada e a gente sabe que tem pessoas que não conseguem. Muitas vezes utiliza até os laboratórios da faculdade por conta disso, né? Então, Verdade. tudo isso precisa ser analisado também. Por isso que a gente não pode só reagir olhando por um lado só de uma moeda, né? Uhum. Então, quer dizer, Mas nós agradecemos, viu? Eu consegui pegar muitas informações. Você explica muito bem a matéria. Mas eu espero que isso termine logo para que a gente retorne, assim, porque em casa, infelizmente, eu não tenho
esse recurso, né? Eu gostaria de Sim. aprender muito mais. Não, isso eu também entendo. Muitas vezes você sai do seu seio familiar justamente para ter uma concentração maior, muitas vezes, né? Isso é esse a deficiência que eu sinto, assim, em aprender. Porque eu tenho uma filha e ela fica toda hora chamando, aí você tem que parar e você perde a concentração. Eu sei. Eu sei que é isso, porque quando eu estudava eu também tinha uma filha pequena, eu sei do que você está falando, te entendo bastante. Mas vamos pensar Isso, foi nisso, bom, gente. foi bom. Mas vamos pensar nisso no médio e longo prazo, tá? Quando vocês pensarem em vocês, não pensem somente naquilo que vocês estão aprendendo, mas naquilo que vocês vão aplicar lá na prática, numa empresa, numa organização, né? Então, muitas vezes, né? Por isso que vocês estão num curso tão importante, né? Que é capaz de mostrar para vocês os dois lados, né? O lado empresarial do empreendedor e o lado do consumidor. Né? Então, isso é importante quando a gente cria uma visão crítica das organizações. Agora, no que tange a nós, né? A gente está torcendo, obviamente, para a partir do dia 15 agora deste mês, né, se comece de fato e de direito a flexibilização. E eu creio que a educação, né, que é onde nós estamos inseridos, né, ela volte no segundo semestre aí, imagino que de forma bem lenta, mas que a gente volte, né, a conviver. Agora, por outro lado, pensem nos filhos de vocês. Né? Imagine que lá, mais para frente, né, a tendência qualquer é aula virtual, aula online. Né? Apesar que eles já vão começar a experimentar isso. Né? Mas, de qualquer forma, eu torço para que isso acabe, esse distanciamento social, esse isolamento, essa doença maldita, né, esse vírus maldito, melhor dizendo, e que a gente volte a uma normalidade lenta, mas que retornemos à nossa vida, porque já há mais de 60 dias que o mundo está parado, né, gente? Então, precisamos realmente colocar, né, pensamento positivo para que isso realmente volte. Aliás, o vírus não, mas é que a nossa vida retorne ao eixo, né? E que a gente consiga fazer aquilo que normalmente a gente vinha fazendo. Então, para aqueles que chegaram, aqueles que estavam, eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida adicional sobre a realização da prova. Né? Então, vou repetir. A prova inicia na segunda-feira, às 14 horas, e ficará dia 18, não é na sexta, dia 18, quinta-feira, até as 23 horas e 59 minutos, tá, pessoal? E a prova vocês vão encontrar lá no portal. Então, vocês vão escolher a disciplina que vocês querem realizar a prova. Vocês vão lá na última unidade, unidade 4. Se a disciplina for até sessão 3, estará lá na sessão 3. Se a disciplina for de encontro, estará no encontro 16. Então, não esqueçam e, por favor, compartilhem com os colegas. Última unidade, último encontro, última sessão, tá? São 10 perguntas de múltipla escolha, da mesma estrutura da prova de primeiro bimestre, com a mesma concepção de resposta alternativa, tá? E com a conveniência de vocês terem aí as fontes de consulta para poder, né, realizarem uma prova com a máxima tranquilidade. De resto, vocês têm alguma dúvida adicional que eu possa ajudar, pessoal? Não. Tranquilo. Oi, Jane, agora que você entrou, que entrou não, agora que você se manifestou, Jane?
Boa noite, professor. Acabei entrando por agora, mas eu já escutei o senhor falar aí, já tá tranquilo já. Você está bem? Bem, graças a Deus, né? Estamos indo. Meu pai faleceu mês passado, mas estamos indo. Ah, meus sentimentos, viu? Obrigada, professor. Mas tenha fé que as coisas vão melhorar com a graça de Deus, pode ter certeza disso. Se Deus quiser. Seu Hector ia falar alguma coisa, seu Hector? Você não falou nada hoje, seu Hector? Não, tranquilo. Tô Então, tranquilo por enquanto. Tá tranquilo? Tô tranquilo. Então, faça aquilo que eu te orientei, entre em contato com a Gabriela Eu mandei mensagem pra ela já, só que acho que ela não visualizou, não. e peça para ela ser a interlocutora de você, a sua interlocutora, de outros alunos que estejam com a mesma dificuldade de entendimento sobre as provas DI, entendeu? É meio difícil esse sistema deles aí. Até que é uma ferramenta, ela é muito boa, professor, que eles utilizaram, só que essa parte aí eles falharam muito em relação ao gabarito e a alternativa que você marcou, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, já que eu não tive acesso às provas DI. As provas de primeiro bimestre, por exemplo, você conseguia enxergar que você tinha errado e qual era a correta? Então, Vocês estão falando da prova EAD 100%? Isso. Diga aí, Hector, depois eu digo o que eu acho também. Então, professor, a prova DI, ela né? A gente só faz uma prova só, né? Ela não tem do primeiro bimestre, segundo bimestre. É uma prova só que você faz e aí, né? Ou você vai bem ou você fica de exame. Não, você talvez não tenha me entendido. A estrutura Eu da entendi. Não, você não vê o gabarito, você não vê qual você acertou ou qual você errou. É tipo, de 10 você acertou 2, mas não te mostra o que você acertou, entendeu? Tipo, igual quando a gente faz a prova de vocês. Então, era essa a minha dúvida, né? Por isso que eu perguntei se na Tô prova... revoltada, por isso que eu entendi muito rápido, porque eu tô muito puta com isso. Sem problemas, Kemily. A minha dúvida foi a seguinte: quando vocês fizeram a minha prova de primeiro bimestre e vocês responderam... Fecha o áudio para mim, Kemily, por gentileza. Obrigado, meu anjo. Quando vocês fizeram a minha prova de primeiro bimestre, vocês foram lá, responderam, e depois, no final, essa vem a minha dúvida, se ao final vocês conseguiam enxergar as que vocês responderam e qual que era a correta. Que, pelo jeito, na DI, vocês não conseguem enxergar isso. Professor, de fato eu não lembro, não me recordo se tinha ou não, né, na sua prova. Porque como a sua prova foi, né, foi direto lá no AVA, né, eu não lembro de verdade. Agora, se alguém lembrar aí, pessoal, recordem aí. Mostrava qual você acertava na sua prova. Mostrava? Não mostra, professor. Só que, como você corrigiu, a gente ficou sabendo depois, né? Então, por isso que eu tinha dúvida, porque se a DI vocês não conseguem enxergar, por exemplo, errei, mas qual que é a correta, né? Eu tinha dúvida com relação à prova do professor, se era mesmo o padrão de mecanismo, entendeu? Mas fala, Kemily, o que você ia falar, por favor? Que eu tô brava com essa situação, porque, tipo, você fica vendido, né? Porque fazer uma aula 100% EAD já não é muito fácil. Fazer nas condições que a gente tá, é menos ainda. Não por recursos, tipo, de internet, essas coisas e tal. Mas o fato de você... É muito conteúdo, né? Vamos combinar que é muito conteúdo. Aí você faz uma prova na qual você acerta menos do que você esperava. E, tipo, nem os chutes que você deu não dá nem pra você saber se você chutou certo, sabe? Porque não mostra, não te dá o resultado de o que você errou, o que você acertou. E isso é um tanto quanto difícil, né? Porque quem me garante que realmente eu errei? Quem me garante que o que tá corrigindo tá sempre certo?
Então, Camille, eu sugeri ao Hector entrar em contato com a Gabriela e formular um documento para o coordenador, né? Eu já posso te adiantar a resposta que a gente terá. Você quer que eu te diga agora ou deixa guardado para mim Não, mesmo? eu quero crer que vocês tenham a resposta que vocês estão esperando. Ou uma resposta que seja não que seja satisfatória do que eu quero que realmente aconteça, mas que seja convincente. E isso não está acontecendo em nenhum dos pontos, em relação a tudo, não somente a isso. Isso Então, ainda não foi colocado, né? Mas no Mas se a geral, gente, todas as. mas se a gente tem um canal de comunicação, Camille, a gente precisa usar, entendeu? Professor, não Pra- pra- funciona. Mas vamos usar um canal de comunicação, Camille. Tá bom. Então, o Hector já tomou essa iniciativa, né? Está esperando o retorno da Gabriela, e espero, como eu disse, né? Quero crer que vocês recebam a resposta, não diria convincente, mas que justifique essas dúvidas, só isso, que é o que vocês precisam. Inclusive, a Gabriela está entrando agora, senhor Hector. Ela acabou de responder aqui, deu ok que ia mandar. A Gabriela ultimamente, ela anda muito, o absenteísmo da Gabriela está me preocupando. Tá muito alto, hein? Final do ano não vai ganhar uma comissão não, né, professor? Meu Deus, gente, acabei de chegar. Meu Deus, não fala mal de mim, não. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, professor. Desculpa o atraso para a aula. Fica tranquilo. Mesmo porque a gente estava assim conversando a respeito de dúvidas sobre a prova, né? Sobre o período em que vocês realizaram a prova, e o Hector levantou uma dúvida que eu gostaria depois, não agora, que vocês conversassem a respeito, né? Eu vou me despedir de vocês, mas eu deixo, se vocês quiserem aqui mesmo fazer esses comentários, eu não desligo, fiquem à vontade, tá? Eu só tenho que terminar a aula, né, para tirar algumas dúvidas em relação à prova DI, tá? Então, a dúvida que o Hector me mandou aqui, né? Ele me explicou a dúvida dele, eu ouvi antes de entrar na aula. Acabei de mandar aqui no grupo dos representantes das turmas, né? Para esperar a resposta do coordenador.